Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar da pandemia e também de uma possível epidemia. A varíola símia dá seus primeiros sinais de existência aqui no Brasil. E é para falar sobre isso que a gente vai em conexão lá com Brasília, conversar com o médico infectologista Julival Ribeiro, que é também membro da Associação Brasileira de Infectologia. Boa tarde, doutor Julival. Obrigado por ter atendido ao nosso convite e, como o senhor mesmo disse aí nas nossas conversas preliminares, estamos aí a poucas horas da confirmação do primeiro caso em São Paulo, um caso importado da doença. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente se a população precisa se alarmar, como foi com relação ao início da pandemia de Covid. Boa tarde. Olha, boa tarde. Em primeiro lugar, nós temos que saber que a varíola símia, ela foi diagnosticada em 1950 através de macacos que estavam em laboratório de pesquisa. Daí o nome de varíola símia ou dos macacos. É importante para a população saber que essa doença é endêmica, ou seja, constantemente ela existe na África, sobretudo na África Ocidental e na África Central. E é uma doença, vamos dizer assim, que fora da África ela surgiu casos esporádicos, como, por exemplo, em 2003 nos Estados Unidos, houve um surto em outros países. Mas essa doença, o que se observa frequentemente é que ela não existia, como está existindo vários casos agora em vários países do mundo, mais de 1.000 casos, que fora da África. Geralmente era importada, as pessoas iam para a África, tinham contato com alguma pessoa doente ou mesmo animal e trazia essa doença. O que está agora nos preocupando é que surgiu agora, primeiro na Inglaterra, alguns casos, e depois foram surgindo outros casos em vários países do mundo, e agora, há pouco, tem uma notícia, o primeiro caso de São Paulo, que parece que esse paciente veio da Espanha, e se for assim, vai fazer o link epidemiológico, pode ser um caso importado. Entretanto, é muito importante falar para a população brasileira que essa doença não é de fácil transmissão, precisa um contato prolongado, é completamente diferente da transmissão, por exemplo, a gente está vivendo da Covid-19, o vírus ou o vírus da influenza. Então, nada de pânico, a gente espera que essa doença seja logo controlada de acordo com a evolução e os entendimentos das autoridades sanitárias, o que deve se proceder para a gente evitar justamente essa disseminação na população. Por exemplo, está se observando agora no mundo, por exemplo, Estados Unidos, em alguns outros países, é que está ocorrendo uma transmissão de pessoa a pessoa, entretanto, não se sabe ainda como é que essa transmissão está ocorrendo, daí que os cientistas estão estudando para ver como é que está ocorrendo essa transmissão. Mas ela não é de fácil transmissão. Como é que ela se transmite? Por exemplo, a coisa mais importante é através de lesões que as pessoas desenvolvem na pele, essas lesões contêm um vírus, e esse contato que de pele a pele, próximo, é que você pode realmente adquirir o vírus, mesmo que a gente não veja. Ele pode entrar pela pele, às vezes nossa pele não está íntegra e a gente não observa. A outra maneira é, uma vez se cuidando desse paciente, tem que ter muito cuidado para a gente não sacudir lençóis, roupas de cama, porque o vírus também pode se espalhar para a gente. E em termos de transmissão, por exemplo, respiratória, ao você tossir, respirar, você precisa ter um contato muito duradouro, muito próximo para que isso ocorra. Portanto, não é de uma transmissão fácil, volto a insistir, por exemplo, como é a Covid ou a vírus.
Em resumo, como pode ser transmitido o vírus? Através de partículas respiratórias, através de contato, através de objetos contaminados e, sobretudo, que eu falo, se uma pessoa estiver doente, a gente tem que ter muito cuidado na hora de manipular lençol, utensílio, essas coisas. Mas é uma doença hoje que eu diria que o período de incubação dela, ou seja, desde quando eu adquiro o vírus até a doença, é em média de 7 a 14 dias, podendo durar 21 dias. Então, se tiver contato com outra pessoa, dá tempo se analisar realmente a gravidade do paciente, se esse paciente precisa de algum tratamento específico. O senhor falou para a gente que essa doença já existe há algum tempo, em que ela já foi inclusive estudada, já tinha alguns casos. Então, podemos contar que já tem mecanismos de tratamento e de cura disponíveis aí na rede hospitalar brasileira? Olha, o que nós temos que falar da seguinte coisa. Primeiro, até hoje, de todos os casos descritos no mundo, fora da África, até hoje nenhum paciente foi a óbito. Então, a maioria dos pacientes, eles se recuperam. O que é que acontece? Para determinadas pessoas, grupos de risco, pacientes de risco, nós não temos aqui, mas temos nos Estados Unidos, por exemplo, uma vacina que pode ser feita. Se eu tive contato com uma pessoa que teve a varíola símia e eu sou de grupo de risco, você pode tomar essa vacina durante 4 dias após o contato. Geralmente, você impede a continuidade da doença, ou, a depender do caso, você pode fazer até essa vacina em quem já está doente. Vale salientar que essa vacina não é disponível no mundo, como a Organização Mundial de Saúde mesmo falou, só que em alguns casos, em alguns países específicos, tem essa vacina. Segundo lugar, nós já temos antivirais também nos Estados Unidos, em alguns outros países que nós podemos usar no tratamento dessas pessoas. Tá certo. Bom, nesse momento em que nós temos o primeiro infectado no país, existem algumas medidas que devam ser tomadas para que a população se previna, campanhas de orientação ou alguma medida um pouco mais severa, isolamento das pessoas que foram infectadas? O mais importante é que, devido a essa epidemiologia que está ocorrendo no mundo, em alguns casos agora no Brasil, claro que a gente tem que ficar atento, por exemplo, se chegar um paciente, né, ou uma pessoa, por exemplo, com febre, gânglios, que é essa característica da doença, muitos gânglios, febre, dor muscular e, sobretudo, com racha, ou seja, com lesões na pele, que começa na face, vai se distribuindo pelo resto do corpo, palma da mão. Claro que nós temos que ficar atento e pensar nesse momento que nós podemos estar diante de um caso de varíola símia. Mas a gente tem que lembrar que mesmo reações alérgicas, sífilis, varicela, certo, zika, outras doenças, têm que ser analisadas também para a gente afastar. Portanto, o momento não é de pânico. Essa doença, se a gente entrar em contato, não desenvolve assim em horas, não. Então, tem um tempo de se fazer todo um link epidemiológico, tá certo? Então, tem pessoas que, a depender da gravidade, pode ser tratada em casa. A coisa que eu gostaria aqui de dizer é que é fundamental, se alguma pessoa tiver alta suspeição de estar com a varíola símia, aí sim, esse paciente tem que ficar em isolamento, tem que usar todas as medidas, por exemplo, os profissionais de saúde que vão cuidar desse paciente. E se ele estiver bem e puder ir para casa, tá certo? Ele vai também ter todas as orientações para que não passe a doença para outras pessoas. Então, nada de pânico, essa doença, a gente está vendo casos no mundo, mas acho que nós vamos conseguir controlar essa doença. A grande pergunta hoje é: como é que ela está se transmitindo, por exemplo, de pessoas às pessoas no mundo inteiro, que não se sabe ainda como e por que isso está acontecendo.
diferente da África, que eu volto a insistir. A gente viaja para a África, pode ter contato com alguma pessoa lá que é endêmica, que está com essa doença, ou mesmo tocar em animais, que é um dos reservatórios, e a gente se contaminar e desenvolver a doença. Agora, doutor, longe de mim querer ser contrário à sua recomendação anti-alarmista aí da população, mas num passado não muito distante, quando a Covid surgiu, teve gente que chegou a dizer que era só uma gripe e tudo mais. O fato da varíola símia estar se transmitindo com uma incidência maior fora da África pode significar alguma mutação e aí alguma periculosidade a mais do que já é conhecido hoje? Olha, é uma excelente pergunta. Entretanto, até o momento, não se tem notícia que esse vírus mutou, tá certo? Para se tornar, por exemplo, mais transmissível, ok? Ele se tornar mais agressivo. Todos os estudos que tem feito agora entre os vários países mostram que ele veio, vamos dizer assim, de um mesmo ancestral, vamos dizer assim, tá certo? Não houve ainda mutações. Apesar disso, nos Estados Unidos ontem viram que tem 2 variantes desse vírus, mas que até agora não tem repercussão clínica nenhuma. Claro que o mundo está estudando ainda, vai ver como vai se comportar esse vírus, tá certo, daqui para frente, já que ele está fora da África, tá certo, e o que é que está levando a essa transmissão. O importante é a gente saber que hoje, por exemplo, o CDC, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, já afirma que já tem uma transmissão na comunidade, ou seja, de pessoa a pessoa. Isso agora é preocupante com essa definição, porque não são pacientes que foram para a África, não foram pacientes que tiveram contatos com animais que às vezes traziam da África, e sim, já começa a circular o vírus na comunidade. Como ele está ocorrendo, se passando, não se sabe ainda. Informações publicadas no portal G1 do Grupo Globo dão conta de que há um caso também em investigação no estado do Ceará. O paciente não foi à África e, ao que se sabe até agora, não teve contato com pessoas infectadas. Doutor, o senhor estava falando aí de, ao ter suspeita, procurar um hospital, um atendimento. O que é a suspeita dessa varíola símia? Quais são os sintomas mais comuns que devem gerar o estado de alerta? Olha, por exemplo, como eu falei, o estado de alerta mais importante é se a pessoa tem febre, cefaleia, dor de cabeça, imagina que ela começa a aparecer umas lesões que a gente chama rastro na face, que é onde a grande maioria das pessoas, quase 100%, desenvolve esse exantema no rosto. E daqui a pouco vai aumentando. Ela começa a palpar gânglios, está certo? Ou seja, vê os gânglios aumentado. Essa começa a se disseminar para as outras partes do corpo, tem que procurar, sim, uma unidade de saúde, isso já tem um alerta do Ministério da Saúde, dizendo que é um caso provável, definitivo ou possível. Porque imagina se eu disser que eu tive contato com alguém, por exemplo, que veio de fora do Brasil. Olha, entende? Quer dizer, olha, será que essa pessoa chegou aqui, já desenvolveu a doença ou está desenvolvendo? Não, o mais importante é a gente ter. Então, não pode ter pânico. Claro, tem que ficar alerta o que os órgãos sanitários estão dizendo. Vou repetir, paciente com febre, dor de cabeça, como a gente conhece, os gânglios ficam inchados assim no linguajar, e você começa a ver lesões, começa no seu rosto, depois vai para o tórax, depois vai descendo, região genital, pé, mão. Você, antes disso, você já tem que procurar um serviço de saúde. Até hoje, fora da África, não tem nenhum caso que ocorreu ainda de morte no mundo, isso é importante. A doença, a grande maioria das pessoas, após 3, 4 semanas, se recupera totalmente, após as lesões caírem, né, e a pele voltar à sua integridade, e a pessoa deixa de transmitir o vírus. Quem é que mais nos preocupa em pegando essa varíola símia? Geralmente gestantes
crianças, pacientes que têm alteração na sua imunidade, que podem realmente desenvolver casos graves. Essa lesão que o senhor diz, nós estamos mostrando umas imagens aí enquanto o senhor falava, é mais ou menos uma espinha um pouco avantajada, algo parecido Começa com com isso. Será que vermelhidão, é vem possível? a pápula, depois vem pústula, depois, tá certo, vem vesícula, como se fosse uma bolha, e depois seca e forma aquela crosta. Quando essa crosta cai e depois a pele se reptiliza, você não transmite mais essa doença. Então, isso é muito importante, claro, que se alguém pegar, a unidade de saúde vai ter que explicar muito bem se esse paciente vai ficar internado no hospital ou, a depender do quadro clínico, vai para casa tomando todos os, vamos dizer assim, as precauções para não transmitir, quer dentro do hospital, nem para as outras pessoas dentro de casa. Para se ter uma ideia, na África, onde é que ocorre mais isso? É justamente dentro das casas da família. São pessoas que dormem, têm longo período de contato e aí pode transmitir essa doença. Volto a insistir que não é tão fácil transmitir por vias respiratórias essa doença. Pode sim. A principal via é através de contato com a pele de alguém contaminado, ou se eu estiver lá manipulando toalhas, travesseiros, vamos dizer assim, mantas, essas coisas, você pode sacudir o vírus na realidade e o vírus ficar disperso ali. E ele pode penetrar pela pele, só que a pele tem que ter uma lesão. E, às vezes, a gente tem lesões na pele que a gente nem mesmo vê. E nós também temos, em meio a tudo isso, quer dizer, varíola símia, a ameaça, todos os anos que acontece, das epidemias localizadas de dengue, e temos também a quarta onda da epidemia de Covid. Por que o senhor acredita que nós atingimos, que nós estamos tendo essa quarta onda de Covid, se nós já atingimos um índice de mais de 90% de Olha, vacinados? veja bem, o que é que ocorre? Temos que saber que, na minha visão, o que ocorreu nas semanas anteriores, aglomerações por todo o país, sobretudo em ambientes fechados, poucos ventilados, isso é uma consequência. Segundo lugar, ocorreu, vamos dizer assim, um relaxamento total da grande maioria da população brasileira em não usar máscara e as outras medidas. Em terceiro lugar, nós temos que lembrar que a vacina ela não é duradoura, tá certo? É por isso que a gente já está na quarta dose. Depois de 4 meses, a vacina vai diminuindo a sua proteção, sobretudo em quem? Pessoas idosas, pessoas com comorbidades, por exemplo, diabetes, insuficiência cardíaca, problemas respiratórios, problemas imunológicos, né? E a própria idade vai diminuindo muito mais a proteção ao passar desses meses. Daí que se justifica essa quarta dose. E, além do que, nós temos que ter consciência que a vacina ela foi feita para prevenir casos graves, hospitalizações e mortes. Mesmo as pessoas vacinadas podem pegar a Covid-19, só que o método da vacina é não deixar desenvolver casos graves, mortes, hospitalizações. Eu posso ter tomado, como tomei a quarta dose já, e vim pegar Covid, só que eu posso ter um quadro assintomático ou mesmo leve. Esse é o grande método da vacina. Daí que a gente faz um apelo, sobretudo para as autoridades sanitárias, em todos os níveis, fazer campanhas educativas, um chamamento para que todas as pessoas completem seu ciclo de vacina, sobretudo da Covid, é a melhor estratégia para a gente impedir esses casos graves. Infelizmente, o Brasil, quando a gente vai olhar se terceira dose, não está tão bem como nós pensamos. Então, muitas pessoas não estão indo tomar sua terceira e quarta dose. E, com certeza, ela tem um risco muito maior de pegar a Covid, como eu falei, a cada 4 meses, que está se vendo os estudos, essa nossa proteção vai diminuindo, além de que estamos observando agora, com essas novas subvariantes da Ômicron, né? Sobretudo lá fora, que tem o maior estudo, a BA4, BA5, ela é altamente transmissível e, sobretudo, evade o nosso sistema imunológico.
ou seja, mesmo de quem já teve Covid e teve vacina. Daí o apelo para que todos procurem se vacinar. E, na minha visão, nós estamos com a quarta onda no Brasil, sim. Infelizmente, o Brasil nunca testou como deveria desde o início da pandemia. Aqui, as autoridades sanitárias, para eles, a pandemia acabou, que não é a realidade para a Organização Mundial de Saúde, e você, só para te dar um exemplo, imagine se eu pego um autoteste, faço em casa. Quem lá, todo mundo tem um computador para ir dizer aos órgãos sanitários, olha, eu tive Covid, então não existe uma subnotificação muito grande no país, que parece que o governo não tem interesse em saber como está andando realmente a circulação do vírus. E, para piorar, por exemplo, o sequenciamento genético. Sem perguntar hoje, é a BA4, é a BA5, é a BA2? Nós não temos estudos, a não ser da Fiocruz, dizendo, olha, o Brasil realmente, nós estamos circulando aqui, através de sequenciamento genético, esse tipo de variante. Infelizmente, nós não temos isso ainda. Claro que, se você me perguntar do início da pandemia para agora, sim, nós já temos vacina, nós já temos antivirais, temos outras drogas que nós já podemos usar, sobretudo naquelas pessoas que têm uma chance maior de desenvolver infecções graves e mesmo morte. Melhoramos muito em relação ao que era no início da pandemia para agora, em termos de tratamento, sabendo mais da doença. E a outra alerta que eu quero fazer, infelizmente, cada dia mais é publicado na literatura chamada síndrome pós-Covid longa. São casos gravíssimos, pessoas com problemas mentais, cardíacos, respiratórios, pessoas com diabetes, pessoas que, infelizmente, não aguentam nem trabalhar pelas sequelas que são da Covid. Ah, mas só quem teve Covid grave, não. A literatura está mostrando que mesmo Covid leves pode levar a essa síndrome pós-Covid, e tem pessoas realmente com essa doença preocupando muito vários países do mundo, sobretudo tem pessoas que estão precisando se aposentar, não aguentam nem trabalhar com a síndrome pós-Covid. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta na sequência com muito mais informação para vocês. Tanto só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre o surto de varíola símia que atinge o mundo e também sobre a quarta onda da Covid-19 que está ameaçando o Brasil. Vamos agora às informações sobre o número de vacinados no país. Total de vacinados no Brasil com a primeira dose até o momento, 178 milhões de pessoas. Isso dá um total de 83,13% da população que tomaram a segunda dose ou dose única, no caso das vacinas que eram de dose únicas. 166, cai um pouquinho para 77. E o total que tomou a dose de reforço, aí é que há a queda que o doutor está falando. Praticamente a metade das pessoas, 93 milhões ou 43,58% da população. Ou seja, falta muita gente para se reforçar, que está com a vacina já aplicada há bastante tempo. Como diz o doutor, a questão do tempo é fundamental. E a informação sobre a população de 5 a 11 anos, população vacinável. Primeira dose, 12 milhões e 600, isso dá 61% da população nessa faixa etária. Segunda dose ou dose única, 35%, o que é 7 milhões de crianças, o que dá 35% do total de pessoas vacinadas, de crianças nessa idade vacinadas. Doutor, o senhor recomendaria nesse momento um esforço no sentido de fechar escolas, voltar a fazer isolamento social, restringir o comércio, algo nesse sentido? Olha, eu vejo que a medida mais importante e que a gente tem que, antes de falar das medidas, realmente 3 anos de pandemia, é o mundo inteiro, a própria população, os profissionais de saúde, já existe um cansaço.
quer dizer, uma doença nesse nível, claro que a gente entende isso, mas eu diria que, nesse momento, na minha visão, o uso da máscara seria fundamental em todas as unidades. Por quê? Porque o vírus se transmite, qual é o principal meio de transmissão? Através de gotículas, ao tossir, espirrar, falar, tá certo? Que esse vírus pode alcançar a mucosa da boca, dos olhos, do nariz, e você desenvolver a Covid-19. E uma coisa extremamente grave são os ambientes fechados, pouca ventilação, aglomerados, e as pessoas sem máscara. O que é que a gente tem que entender? Além de gotículas, quando eu tuço nesses ambientes, eu estou com a Covid, o vírus pode ficar lá até 2 horas no ar e está realmente contaminando as pessoas. Então, eu acho que nesse momento é um momento de alerta para a sociedade brasileira e, na minha visão, locais fechados, escolas, até passar esse período que nós estamos vivendo, ver como daqui a mais 2 ou 4 semanas, eu recomendaria totalmente o uso de máscara. Para mim, é um grande benefício, como alguns países já estão fazendo. Quer dizer, entende? É muito importante a gente fazer isso. A gente só ouve falar, olha, caso na escola aqui, caso nas escolas, isso é muito importante a gente ter. Para quê? Será que vai precisar fechar só aquela sala? Será que vai precisar escola? Eu acho que, nesse momento, é de alta prudência que nós temos que ter. Além do que, a gente está vendo, estou falando dos Estados Unidos, por exemplo, cada vez casos mais acometendo crianças e crianças graves. E lembrar que, abaixo de 5 anos, nós não temos essas crianças vacinadas. E por que essa tanta ênfase de usar máscara? Olha, veja bem, você é um adulto jovem, está na balada, está na escola, você tem seus pais, às vezes pessoas idosas, pessoas dentro de casa, e você pode trazer o vírus, está até assintomático, está certo, e passar o vírus para uma pessoa desse grupo, e, infelizmente, ela pode pegar a Covid grave e morrer. Então, eu defendo, nesse momento, máscara para todos, sobretudo em ambientes fechados. Se você tiver externamente com aglomeração, eu defendo. Porque eu não sei qual a cepa que está circulando aqui. Será que é só a BA1, 2? Ou é a BA4, BA5, que se espera que vai aumentar muito o número de casos nessas próximas semanas nos Estados Unidos? Então, nós temos que, só através de sequenciamento genético, eu faço o meu PCR, deu positivo. Eu quero saber o sequenciamento genético, é a BA4, é a BA5, o que é que está circulando mais no Brasil? Então, essa é a minha visão. Acho que a gente tem que... E a outra coisa que está me preocupando muito são as festas juninas que estão vindo por aí. A gente só vê milhões, não sei quantos milhões vão ter, não sei, milhares de pessoas juntas. E aí? O que é que vai acontecer? O que eu ouço, que eu fico triste, eles falam, não, mas a Covid não está mais grave, a Covid agora virou todo mundo assintomático, é somente com casos leves. Mas algumas pessoas, que podem, inclusive, estar dentro de sua casa, podem pegar novamente a Covid, desenvolver caso grave e, infelizmente, morrer. Por isso que prevenir é o melhor remédio. O senhor está falando de máscara e essa discussão, infelizmente, ela percorreu aí todos esses anos de pandemia e, até o momento, a gente ainda tem gente que acredita que a máscara, mesmo essas que são vendidas aí no comércio, que a pessoa faz em casa de pano, que não protege nada, que não adianta nada contra o vírus. Por que usar a máscara é tão importante, doutor? Olha, veja bem, por que a máscara é importante? Eu sempre digo, entre nenhuma máscara, use qualquer tipo de máscara. Se você me perguntar, se puder uma máscara cirúrgica, tá certo que ela resolve o problema. Por que a gente tem que entender? Veja bem, a máscara, ela protege de que maneira? Quando eu estou aqui falando, que sai gotículas aqui, por exemplo, imagina se eu tiver infectado com a Covid-19. No momento que eu estou falando, ou gritando, ou cantando, está saindo gotículas que vai atingir a sua boca, a mucosa, ou aqui do nariz, tá certo? E no momento que eu uso a máscara, essa máscara filtra, ela não deixa essas partículas maiores passar, ou seja, as gotículas. É por isso que a máscara é tão fundamental.
é fundamental usar as máscaras. Então, higienização das mãos, evitar aglomerações, entende? E acima de 2 metros. Você vê, se eu estiver sem máscara e nós tiver 1 metro e pouco, eu posso estar contaminando você ao falar, tossir. Então, eu volto a insistir. A máscara, na minha visão, né, que eu nunca tinha vivido uma pandemia, a não ser a gente viveu da gripe 2009, agora com a Covid, é igual os orientais fazem, eles usam a máscara constantemente, é um hábito lá fora. Então, eles estão gripados ou resfriados, usam a máscara. Oxalá que o Ocidente também a gente pudesse fazer isso diariamente, quando a gente tivesse gripado, resfriado. Agora nós estamos aí com um problema. Agora está vindo a época do frio aí, está vindo a influenza, que eu aconselho todos a tomarem a vacina, desde 6 anos, a partir de 6 anos de idade, qualquer pessoa pode tomar a vacina da influenza ou gripe, tem a vacina da Covid e tem agora também, vamos dizer assim, a varíola símia, que eu já disse que não é tão, vamos dizer assim, preocupante quanto eu falaria aqui gripe e a Covid-19, mas todas as 3, se eu usar máscara, eu me protejo. Muito bem, já que usar máscara é tão importante, vamos relembrar aqui um vídeo que o Brasil Consciência produziu no início da pandemia, com base no desenvolvimento de um projeto de máscara segura feito pelo pessoal, os pesquisadores, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Veja. Para fazer a máscara são necessários 2 pequenos pedaços de tecido. O interno é um pouco maior. No caso da opção por máscaras tamanho G, ele deve ser cortado com 30 centímetros de comprimento. Se a escolha for por uma máscara de tamanho P, o tecido deverá ser cortado com 25 centímetros de comprimento. A largura é igual para ambos os tamanhos, neste caso, com 23 centímetros de comprimento cada. Já o tecido externo deve ser de cor diferente para que o usuário possa reconhecer o lado correto de utilização da máscara. No caso da máscara tamanho G, o corte deve ser de 18 centímetros. Já para o tamanho P, deve ser cortado com 15 centímetros. A largura é igual para ambos, assim como no exemplo anterior, com 23 centímetros cada. Além dos pedaços de tecido, quem for fazer a máscara também vai precisar de um elástico de costura comum, com 18 centímetros cada pedaço. Além disso, é claro, a gente vai precisar de linha e agulha, para quem não tem máquina, ou máquina de costura para quem tem. Esta é a pesquisadora Patrícia Dillenburg. Ela é doutora em bioquímica e colaborou no trabalho de desenvolvimento da máscara. É ela que aparece no material oficial de divulgação da Universidade Federal de Santa Catarina. E a Patrícia explica as vantagens da máscara. A diferença dessa máscara é que ela, além de ter essas 2 camadas que eu mostrei para vocês, com esse tecido maior, na verdade ela forma uma 3ª camada, né? Que vai ser dobrada para dentro desse bolsinho e que permite também o uso desse papel filtro que eu vou mostrar para vocês agora e que faz então mais uma camada de proteção e de filtragem, porque o algodão ele é bastante poroso, então ainda passa muita coisa por ele. Esse filtro que a gente usa, na verdade, ele não é um filtro qualquer, tá, gente? É muito importante que quando vocês forem procurar, vocês procurem por produtos como esse aqui, que é, na verdade, um papel toalha, só que não feito de papel. Ele é feito, na verdade, de celulose, polipropileno e poliéster. Então, basicamente, celulose e plástico. E isso faz com que o poder filtrante dele, o tamanho dos poros, seja menor e ele seja mais efetivo na filtração. Algumas máscaras que a gente tem visto por aí de filtro de café e outros materiais não são efetivas nesse processo de filtração, beleza? Tem que procurar esse filtro, esse papel toalha de celulose. Depois de reunir os materiais, o próximo passo é cortar um dente interno no tecido maior. Este corte deve ter 1 centímetro de cada lado e a dobra servirá para fazer o arremate com acabamento do envelope.
Eu já fiz bastante aqui, então tô fazendo meio no olhômetro, mas é importante vocês medirem. Que vai ser o que a gente vai precisar para fazer o acabamento dessa parte aqui, que na verdade é o envelope, né? Então ele tem que ser menor para conseguir entrar dentro da costura e fazer a terceira camada de proteção. Bom, feito o corte, então a gente volta lá para a máquina para fazer a bainha e fazer este acabamento aqui. Eu faço primeiro as duas laterais e depois a parte central, exatamente do tamanho do corte. Feitos esses dois, fazemos a parte superior da mesma forma. Só muito cuidado que o tecido fica bem grosso nessa parte da ponta, então ir com cuidado na agulha, porque tem muitas camadas ali. E vou lá, tá feito o acabamento da parte de cima do nosso envelope. O próximo passo é costurar os elásticos no tecido externo. A gente usa o pano virado com a face bonita para cima e nós vamos fixar a alça a mais ou menos 1 centímetro e pouco da parte superior. E colocando a mais ou menos 1,5 centímetro para dentro o alfinete, para que a gente possa costurar sem tirar o alfinete. Então o que a gente vai fazer é mais ou menos nessa altura, fixar a nossa alça com um alfinete, de forma que ela fique bem estável e a gente consiga passar o pezinho da máquina aqui para costurar. É importante que ela não tenha nenhuma torção, então a gente vai manter ela no mesmo sentido e fixar aqui embaixo também. E eu vou repetir a mesma coisa para o outro lado. E vocês vão ter uma imagem mais ou menos parecida com essa aqui. O próximo passo é costurar o tecido interno sobre o tecido externo com os elásticos nas duas laterais e na parte de baixo, exatamente como mostra a figura. Então, feito isso, a gente tem ele costurado assim. Esse é o avesso, né, dos dois lados. E o que a gente vai fazer agora é virar ele. E é importante a gente dar uma forçadinha na costura para que ela vire bem e fique confortável, né? E cortar os pedaços excedentes de linha que a gente tem por aqui, que vão ajudar na parte estética, né? Então agora o que a gente vai fazer é esse franzidinho aqui. Para isso, a gente vai pegar essa máscara e dobrar mais ou menos 1 centímetro nessa região aqui e vamos fixar com um alfinete de cada lado, tentando que ela fique o mais reta possível para que o franzido fique simétrico e bonito. O alfinete a gente sempre coloca um pouquinho mais para dentro para poder entrar com a máquina ali. E nesse sentido aqui, que daí o mesmo alfinete você consegue usar para as duas dobras. Aqui é a primeira. Bom, com as dobras feitas, agora você pode tanto ir direto para a máquina, quanto se tiver à disposição um ferro, é legal passar um ferrinho aqui para que fique mais estável. Depois de costurar bem as duas laterais, a máscara está pronta para receber o filtro de papel que deve ser encaixado entre os tecidos. Aí é só ajustar o tamanho da máscara no rosto com as dobras e também o tamanho do elástico. Lembre-se de fazer o teste. O ar da respiração deve entrar passando pelo tecido e não por frestas nas laterais ou por cima do nariz. Se você quiser o tutorial completo de passo a passo para fazer a máscara, deve conferir o canal da doutora Patrícia de Lemburg, o Pate-Papos, no YouTube. Bom, então tá pronta a nossa máscara. Vocês podem ver que ela tem uma, duas e a terceira camada aqui, tudo de algodão, o elástico que adapta no rosto. Muito bem, eu quero agradecer demais a participação aqui no nosso programa. A gente vai indo para um rápido intervalo. Obrigado. E fique sempre à vontade para colaborar aqui com a gente, viu? Se cuide, use máscara.
O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vê informações sobre o desmatamento no Brasil. Um instante só, não saia daí. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, organizou uma série de seminários com o tema Mudanças Climáticas, Projeto para um Brasil Novo, sob a coordenação do professor Paulo Artacho, da USP de São Paulo. Obviamente, esse é um tema mais do que estratégico para o país, porque sem um clima estável que forneça os serviços ecossistêmicos que a nossa economia, em particular a agricultura, precisa, que possa garantir que as nossas cidades não sejam tão vulneráveis aos eventos climáticos extremos e assim por diante, mostra que esse debate é atual e muito, muito importante para o futuro, não só do nosso país, mas para o futuro do planeta como um todo. Na sessão da última semana, falaram 2 pesquisadores com carreira no INPE e que são considerados autoridades do país na questão ambiental. São eles os pesquisadores Carlos Nobre e Thelma Krug, que fizeram explanações sobre o momento atual do país e suas propostas para o futuro. As mudanças climáticas estão ocasionando uma frequência muito maior de secas extremas. Então, antes, muito tempo atrás, a Amazônia tinha uma grande seca a cada 15, 20 anos associada com o fenômeno do Oceano Pacífico Equatorial, o El Niño. Agora, nos últimos 20 anos, a Amazônia teve 4 grandes secas. 2005, 2010, 2015, 16, 2020. Só 2015 e 16 foi associado com El Niño. 2005, 2010 e 2020 foi associado com o aquecimento do Oceano Atlântico ao norte do Equador, oceano tropical, e é esse mesmo aquecimento que está causando esses furacões muito intensos no Caribe, ele induz secas na Amazônia. Um movimento ascendente do ar ali, descendente sobre a Amazônia, induzindo secas. Então, isso é uma realidade que está acontecendo. As mudanças climáticas não indicam que isso vai reduzir a oscilação Atlantic Meridional Overturning Circulation, a circulação lá do Oceano Atlântico. O Moacir entende muito disso, quer dizer, é o derretimento das geleiras da Groenlândia, do Mar Ártico, que está mudando essa circulação, está diminuindo a intensidade dessa circulação e está deixando mais calor, porque a corrente do Golfo está diminuindo de intensidade também. O calor está ficando muito ali no Atlântico tropical ao norte do Equador, e isso induz a essas secas. Aí, junto com isso, sinergisticamente, nós temos o desmatamento, a degradação. O desmatamento diminui muito a reciclagem de água da floresta, a pastagem, ela evapotranspira, recicla 1/3 da água durante toda a estação seca, que está ficando mais longa. Portanto, essa evolução biológica da floresta amazônica, em milhões e milhões de anos, que fez a floresta ser muito eficiente em reciclar água, e essa reciclagem de água durante a estação seca aumenta a chuva durante a estação seca. Então, vamos dizer assim, é quase que simbolicamente a gente diz, a floresta somente existe porque a floresta existe. A floresta que criou uma condição microclimática da sua manutenção, mantém uma temperatura muito mais baixa, 30 graus no máximo a temperatura do dossel. Então, isso é uma evolução biológica de milhões de anos, e, portanto, as espécies da Amazônia, elas não são resilientes ao fogo, diferente do cerrado. Então, isso está acontecendo. Então, essa união sinergística entre a intensidade das secas por causa do aquecimento global e o desmatamento e degradação e a diminuição da evapotranspiração, a diminuição das chuvas na estação seca, o aumento muito grande, as grandes pastagens têm 3, 4 graus, até 5 graus de temperatura máxima. Então, tudo isso juntou e está fazendo essa grande transformação, diminuição das chuvas, aumento da temperatura, e o que nós estamos vendo? Um enorme aumento da mortalidade das árvores nessa ampla região de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. As árvores morrendo, elas decompõem e emitem carbono.
elas também fazem a floresta ficar mais degradada, portanto, o sol passa a secar o solo da floresta e o fogo penetra e anda pelo chão da floresta, aumenta a mortalidade de árvores. Tudo isso os estudos mostram que está acontecendo. Portanto, conclusão, essa imensa área já virou uma fonte de carbono. Em vez do desmatamento, vamos chamar um projeto de arco do reflorestamento. Eu acho até, Paulo, que a SBPC devia lançar esse projeto, SBPC e ABC, lancem esse projeto. Arco do reflorestamento, vamos restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados de áreas desmatadas, degradadas, em toda essa região. Puxa vida, pastagens super degradadas, quando vão crescendo a uma floresta secundária ali, elas retiram 11 toneladas de gás carbônico por ano. Uma área menos degradada retira até 18 toneladas. Então, nós estamos fazendo um enorme serviço ecossistêmico para o planeta, combate. Essa pode ser a melhor ferramenta que o Brasil vai ter de combater a mudança climática, retirando centenas e centenas de milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera por uns 30 anos, enquanto está crescendo a floresta secundária. Com isso, a gente talvez consiga salvar a Amazônia, vamos evitar o ponto de não retorno, de transformar num enorme ecossistema degradado, de dossel aberto. Lá atrás eu chamei de savanização, mas nem chamo mais de savana, porque, lógico, a savana cerrada é super rico em biodiversidade, em carbono, mas assim, é um processo de, entre aspas, savanização que vira um ecossistema de dossel aberto com muito poucas árvores e só espécies arbóreas que resistem ao fogo e à estação seca longa. Então, é isso. Esse é o grande desafio. Salvamos a Amazônia, mantemos enorme biodiversidade da Amazônia. Então, essa é a terceira conclusão. E a quarta, e eu vou finalizando, que o painel coloca, qual é o modelo econômico de você salvar a floresta amazônica, melhorar a condição de vida das populações amazônicas, valorizar o conhecimento das populações tradicionais, dos povos indígenas. É o que nós estamos chamando de criar uma nova bioeconomia na Amazônia, uma bioeconomia de saudáveis florestas em pé e também rios fluindo no sentido de que o desenvolvimento tecnológico hoje, ele mostra, tenho certeza que a Suzana vai cobrir um pouco isso, quer dizer, a possibilidade de usar energias renováveis é gigantesca. Então, você não precisa mais grandes hidrelétricas que perturbam muito os ecossistemas aquáticos na Amazônia. E, principalmente, saudáveis florestas em pé. E o painel científico tem vários capítulos que tratam de como desenvolver essa nova bioeconomia, como empoderar as populações da Amazônia com ciência, com tecnologia, como combinar os conhecimentos tradicionais das populações tradicionais. Os indígenas vivem lá 12 mil anos, sempre com a floresta em pé, os quilombolas, ribeirinhos há séculos. Então, essa é uma mensagem muito importante. Por quê? Porque o potencial econômico dessa nova bioeconomia é muito maior do que tirar a floresta e substituir pela convencional agropecuária. Por exemplo, só passar os números para vocês, inúmeras cooperativas que têm sistemas agroflorestais têm um rendimento de 500 a $1.000 por hectare por ano. Açaí, castanha, cacau, tucumã, andiroba, cupuaçu e vários outros. Quando você pega a pecuária mais produtiva da Amazônia, $100 por hectare por ano, a soja mais produtiva, $200. Então, economicamente, faz muito sentido. E os sistemas agroflorestais têm melhorado muito a qualidade de vida das populações. Por exemplo, o açaí, professor Francisco Costa, da UFPA, fez vários estudos mostrando que 350 mil famílias melhoraram muito a qualidade de vida e eles são produtores de açaí em sistemas agroflorestais. Isso só para lhes dar uma ideia, e é lógico, um grande desafio é trazer a moderna ciência, SBPC, Academia Brasileira de Ciências, universidades, um enorme desafio, como trazer a ciência moderna do século XXI, inovações tecnológicas e como combinar isso com conhecimentos das populações locais. Então, é isso, essas são as mensagens principais, e é muito importante nós realmente mudarmos a maneira de enxergar a Amazônia, e vamos, de fato, e o Brasil tem toda a condição, porque tem uma comunidade científica muito poderosa,
prejudicada nos últimos anos, sem dúvida, mas ainda assim muito poderosa, e vamos realmente continuar mantendo a Amazônia como um grande potencial para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, se muito do que a gente fala e muito do que o Nobre colocou na fala dele sobre a questão do painel científico para a Amazônia, ele está totalmente em conformidade com a ciência que o IPCC coloca em termos particularmente dessa recuperação, né, dessas áreas e através de reflorestamento. O que me chama a atenção também, Paulo, e essa é recente, e a gente, nesse governo, a gente não sabe qual é a intenção, que foi a criação dessa Câmara Consultiva Temática, que visa, então, redefinir, né? Nós vamos redefinir o que é o desmatamento e o que é o incêndio. Bom, eu, como só vejo maldade nesse governo, eu tendo a entender que é uma mascarar, né? Ou seja, de forma a que o cenário de desmatamento não seja tão alarmante. É difícil a gente mascarar, mas indo agora para o ponto que o Paulo... Eu estava tentando pegar as considerações que o Nobre fez, mas não tem problema, eu vou lembrar aqui. Então, uma possibilidade, quando o Paulo fala, ou quando o Nobre fala dessa questão da moratória do desmatamento, talvez a intenção da criação dessa Câmara, ela fosse um pouquinho na separação entre o que a gente chama de desmatamento, mesmo que está associado ao corte raso, ou aquela supressão de vegetação que estaria dentro do Código Florestal. Ou seja, ainda dentro da questão dos 80% da reserva legal, existiria a possibilidade de você fazer um desmatamento, mas aquele seria o chamado desmatamento, não desmatamento, mas a supressão da vegetação. Bom, se este for o caso, Paulo, e aí é que eu vejo que o Nobre falou muito dessa questão de recomposição, principalmente na parte sul da Amazônia. Bom, eu acho isso extraordinário, né? Ele vai bem de encontro com o que a ciência está dizendo, né? Me dá um pouquinho de temor por conta da vulnerabilidade que as florestas têm, com essa questão da maior frequência e intensidade dos fenômenos extremos, né? Particularmente as secas que o Nobre coloca, me dá um pouquinho de temor com essas questões com relação à permanência, né, do carbono por conta dos incêndios. O Nobre fez uma aula muito interessante, né? Foi muito didático em nos guiar toda esta complexidade, né? Mas aí eu vejo o seguinte, já que a gente está dentro de uma conformidade científica, inclusive internacional, o IPCC serve mesmo como um balizador, eu vejo que há muita possibilidade de a gente atrair recursos para isso. A cooperação internacional é colocada pelo IPCC como uma forma de você realmente habilitar a implementação dessas ações ambiciosas, como uma delas é esta que o Nobre citou, né? Ou seja, a questão da moratória, ela é interessante, e interessante seria também atrair recursos do setor privado. Se ele estiver estimulado para que você possa evitar o desmatamento ou a supressão da vegetação, né? Naquelas áreas, vamos assim dizer, aonde o proprietário teria legalmente, né, o direito pelo código de fazer isso, a inibição disso, ou seja, o avoided deforestation, no caso, você vai assumir que ele iria desmatar até chegar nos 80%, se ele ainda tiver esse montante, seria uma oportunidade impressionante para o setor privado financiar. Então, eu vejo assim, então, quais são os pontos que eu queria fortalecer? Seria justamente a gente, o PTCDAN, que foi esse plano, né, de ação, ele contém todos os elementos, ninguém vai reinventar a roda. É um plano de 2004 que vinha sendo, não é, reeditado com um aprendizado do que funcionou e do que não funcionou. É extraordinário, Paulo. A identificação, não é, dos responsáveis, das atribuições, do financiamento, dos indicadores de sucesso e fracasso, isso é um plano.
Não é uma... Eu ia falar porcaria, mas eu vou evitar, porque não é legal. Mas, vamos assim dizer, 10 páginas, vamos assim dizer, 10 páginas indicativas do que seria feito para você acabar com o desmatamento na Amazônia. Né? Ou seja, é inaceitável que um Brasil, com o potencial que ele tem, de pesquisadores, de cientistas, de pessoas que têm toda uma experiência na Amazônia, e você me construa 10 páginas para dizer como é que você vai acabar com o desmatamento. Então, inclusive, o relatório do IPCC coloca o que ele está dando uma sinalização muito mais forte nesse relatório de adaptação, é dos eventos compostos, Paulo. Ou seja, é aquela composição de eventos adversos e que vão potencializar a incidência de certos eventos, como, por exemplo, o que eles estão chamando de fire weather, que eu estou traduzindo como fogo meteorológico, né? Mas eu acho que é uma coisa inadequada essas traduções. Mas, de qualquer forma, seria algo que estaria acontecendo com uma frequência que o relatório coloca para a Amazônia como sendo a região mais afetada por weather fire nesse século, tá? E que seria uma composição de secas muito prolongadas, que o Carlos falou, junto com dias muito quentes, temperaturas muito altas, e mais talvez uma questão de vento. Você está compondo eventos extremos e que levariam a isso. Me diz quando eu tenho que parar, Paulo. Olha, o tempo já terminou. Então tá bom. Então deixa eu só falar umas coisinhas aqui, Paulo. Bom, então deixa eu só... Vou agora nos bullet points, tá? Bom, já falei da atração do setor privado, a necessidade de se ter políticas muito claras para atrair o setor privado. Ele tem que ser um parceiro. O governo não aguenta fazer essas ações de mitigação na ambição que a gente precisa sem o setor privado. A questão também que eu falo é a questão, claro, a Suzana já falou da ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que investimentos em inovação tecnológica junto com a indústria, vejo a necessidade, porque eles vão ter que zerar suas emissões, então há necessidade de se fazer parcerias com o setor também industrial, para que a gente possa, pelo menos nessa parte inicial, de atrair, financiar a pesquisa junto com a indústria para a inovação tecnológica, que é a que tem mais risco, né? Você não sabe se vai dar certo ou não. Eu acho que é uma coisa que a gente teria certamente que estimular. Paulo, essa questão da governança inclusiva é uma coisa que o IPCC vem lidando fortemente em todos os seus relatórios. E a gente não vê isso mais, ou seja, acabou-se com aquela capacidade de você ter, principalmente a parte da civil, né? Ou seja, da participação das ONGs, por exemplo, dentro dos processos de decisão sobre meio ambiente. O CONAMA foi um exemplo tradicional. Né? Nós perdemos agentes de fiscalização, perdemos o CONAMA, né? A participação mesmo de uma sociedade. Quando a gente fala de Amazônia, isso acaba sendo ainda mais importante, porque, no fundo, você vai ter um monte de ação possível com a bioeconomia e possivelmente também, Paulo, me desculpe estender um pouquinho aqui, esse enorme potencial que o Brasil tem para ajudar a chegar-se em emissões negativas por volta de 2050, se a gente estiver perseguindo 1,5. Enorme. Enorme. E esse reflorestamento que que o Nobre estava falando é típico de um CDR, né, de um Carbon Capture, CO2, Carbon Dioxide Removal, que seria fantástico para o Brasil poder ajudar, né? E um setor, Paulo, que eu singularizei, eu acho que a Suzana tangenciou, seria justamente políticas públicas para a gente estimular o setor de construção. As cidades são uma grande fonte de emissões, se a gente considerar tudo que ela produz e tudo que ela traz de fora. Tem praticamente mais de 75% das emissões, se a gente considerar esse conjunto. Então, eu acho que olhar essa questão de governança, envolvendo justamente os governos nível federal, estadual, local, o setor privado, que pode contribuir muito para esse setor, enfim, e as populações que seriam afetadas, né, seria realmente aquilo que seria desejável. Ou seja,
fortalecer justamente isso, Paulo. Pelo amor de Deus, reinvestir na parte de pesquisa, nos institutos de pesquisa, na academia, porque do jeito que vai, Paulo, e os nossos satélites, fortalecer a Agência Espacial Brasileira e sem ter que trazer satélitezinho de fora para olhar a Amazônia. Pelo amor de Deus, Paulo, nós estamos muito roubados. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí também para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o nosso e-mail está sempre disponível a atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!